Então, bora lá, o que que nós temos para hoje? O que que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o medo de errar, gente. Esse medo, de errar, como eu estava falando antes, ele nos paralisa, ele nos impede de construir coisas grandiosas, né, e também, muitas vezes, nos impede de experienciar, de ter uma vivência ali, algo que vai nos fazer crescer. E muitas vezes, quando você tem medo de errar, você acaba não fazendo isso. E veja quantas oportunidades, quantas pessoas elas não deixam de fazer as coisas porque elas têm medo de errar, gente. Quantas oportunidades a pessoa ela tem ali num crescimento, de trazer um crescimento para o outro também, porque ela tem esse medo de errar, que ela está simplesmente paralisada. E só para vocês terem uma noção de, de que, na verdade, errar faz parte da nossa existência, faz parte da vida, né? Imagina ali imagina como que é o dia a dia de um cientista, né? Como foi o processo até surgir essa invenção? Como que vocês acham que foi todo esse processo que o cientista teve que fazer ali no dia a dia, até que ele conseguiu algo grandioso ali? Será que ele realmente conseguiu na primeira tentativa? Será que na primeira tentativa já deu certo? É óbvio que não, gente. Um cientista, muitas pessoas um cientista que descobriram grandes coisas, né? A cura para sei lá o quê, um medicamento para isso, sei lá, qualquer coisa, até mesmo uma pessoa que criou inclusive a gente viu recentemente um vídeo de um homem que ele construiu uma máquina que ele consegue fazer com que os carros eles se locomovam a água, gente. Imagina, você acha que esse senhor ali, ele logo na primeira tentativa de criar isso já deu certo? Não, é óbvio que não, gente. Então, errar realmente faz parte de tudo. Qualquer pessoa no mundo que tenha feito algo grandioso, ele errou 1000, 10.000, sei lá quantas mil vezes, gente, até ele conseguir isso, né? Errar é muito natural. E até é bom que o erro ele aconteça. É muito bom quando o erro ele acontece, né? Porque o erro, na verdade, ele é o processo de aprendizagem, né? Sem o erro não existiria aprendizagem, gente. Se a gente não errasse, eu estou falando isso agora de uma forma um pouco geral, mas a gente vai entrar em detalhes assim, principalmente para quem trabalha atendendo pessoas. Se você é terapeuta, profissional da saúde, se você ajuda outras pessoas, se você está pensando em começar a trabalhar com terapias, eu quero te explicar porque eu vejo que muitas pessoas elas têm esse medo de errar. E eu vou te dar algumas dicas, talvez te ajudem a que você comece a dar esses seus primeiros passos e saia um pouco dessa paralisia ali que você se encontra, de não atender, ou até mesmo você que está atendendo, e você tem medo muitas vezes quando chega um paciente seu ali, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ajudar? O medo de errar ele está presente muito na sua vida, principalmente com quem trabalha atendendo pessoas, ajudando outras pessoas, certo? Então, gente, errar é muito natural. Olha, eu estou aqui com meus pontinhos. Hoje eu ah, vou assim dizer, hoje eu acordei um pouquinho estranha, né? Fui lá, fiz uma avaliação, aí eu coloquei um protocolo aqui em mim hoje, porque eu também me auto-aplico, certo? Eu também me desequilibro, como todos vocês, né? Então eu preciso cuidar da minha saúde, das minhas emoções, né, do meu intelecto. Então vamos lá. Como eu estava falando, o errar é natural, tá? Até é muito bom que esse erro ele aconteça, pois senão não existiria, na verdade, esse processo de aprendizado, né? A gente realmente não conseguiria construir assim nessa nossa jornada, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente conquista é a base do erro, né? Isso se aplica para tudo na nossa vida, gente, em todos os aspectos. Mas como eu falei antes, hoje eu quero falar principalmente com se você é terapeuta, tá? Se você é terapeuta e você fica com medo de não poder entregar aos seus pacientes aquilo que eles esperam, tá? Ou até mesmo se você
é terapeuta e ainda não se animou ali a dar os seus primeiros passos, essa conversa aqui também é com você. E principalmente, né, para aqueles que já têm curso de formação, que já fizeram muitos cursos, na verdade, né, mas ainda realmente não se animaram a fazer os seus primeiros atendimentos, ou até mesmo, gente, eu quero falar com vocês que talvez esteja passando pela sua cabeça, você já está começando a pegar o gostinho ali de gostar das terapias, desse mundo fantástico que é as terapias. Então, a conversa também é com você hoje. Gente, assim, ó, coloquem na sua mente algo. Para você aprender algo, é preciso. O que a gente faz quando a gente vai aprender algo, né? Você vai aprender, você precisa soluções, você precisa buscar as soluções para poder descobrir o problema. No caso, aqui se a gente está falando de terapias, né? Então, a gente precisa ir atrás dessas soluções, né? Para realmente conseguir resolver esse problema. E o erro, gente, ele vai te mostrar onde que está a sua dificuldade. Ele vai te mostrar o que você precisa melhorar para se tornar um bom profissional, para se tornar um bom terapeuta. É justamente o erro que vai te transformar nisso. Naquele terapeuta ali que já tem aquela confiança. Mas se você vê um terapeuta que ele vai lá e, e conduz o atendimento com confiança, ele já sabe, já vai direto ao ponto do problema de saúde, ele consegue realmente ajudar o seu paciente em pouco tempo, para ele chegar nisso que ele está hoje, gente, ele já deve ter errado muitas vezes. Ele já deve ter errado muitas vezes, com certeza. Então, o erro justamente ele vai te mostrar onde que está a sua dificuldade. Ele vai te mostrar o que você precisa aprimorar para que você se transforme num excelente terapeuta. Aí você vai estudar, você vai aprender, você vai aprimorar em um método que pode ser qualquer método, tá? Pode ser o método ACM, você vai aprimorar, você vai estudar tudo isso, né? Para reduzir a quantidade de erros, para reduzir as chances de erro. Mas o erro, ele vai continuar existindo, gente. E principalmente no começo, né? Principalmente até, e obviamente até quando você tem 10 anos de terapia ou qualquer profissão, os erros, eles são naturais. O erro, na verdade, assim, ó, o erro, o medo de errar, ele te limita e prejudica o seu desenvolvimento e bloqueia a sua energia. Ele prejudica o seu desenvolvimento. Por quê? Porque, olha, se para você se aprimorar, você precisa praticar e fazer e aplicar nas pessoas, né? Quando você está começando, você pode aplicar nas pessoas que você conhece, e sobre isso nós vamos falar depois também. Então, gente, só que quando você tem medo de errar, esse medo ele vai te limitar, vai impedir o seu desenvolvimento e também vai bloquear a sua energia. Que inclusive teve uma live que eu falei, eu acho que se eu não me engano foi a live do medo, e assim, ó, naquela live, não me lembro o nome da live, gente, que a gente falou sobre o medo. Mas, falando um pouco dessa questão de energia, o medo, gente, ele bloqueia a nossa energia, né? Porque assim, ó, ele vai bloquear principalmente a energia do rim, do nosso rim, certo? E o rim, gente, é onde está a nossa força, o rim é onde está toda a nossa energia vital está no rim. O rim é o que dá a nossa base sólida para preservar a vida, nosso instinto de sobrevivência. Então, quer dizer que ter um pouquinho de medo também é bom, ótimo, porque senão você vai se tornar uma pessoa totalmente inconsequente. Se você não tem medo, vai lá, faz tudo assim, sem medir as consequências. Então, um certo tipo de medo, ele é bom, porque ele vai fazer com que você preserve a sua vida, é o seu instinto de sobrevivência ali. Então, nesse caso, um pouco de medo, ele é bom, ele é natural, é muito necessário, né? Mas quando você fica, por exemplo, com medo, com medo de errar, certo? Você perde a capacidade de analisar uma situação com sabedoria, você se deixa paralisar pelo medo e o rim, ele não consegue te dar essa força.
O rim ele não vai conseguir, quando o medo é muito grande, quando você se permite se paralisar pelo medo, você não vai permitir que o rim funcione, que ele tenha energia suficiente para te dar essa força, para que você consiga realmente ir atrás das coisas que você quer fazer, ir, atender, aquela vontade de viver também, né? Então você perde também a capacidade de analisar as situações com sabedoria. Então, como eu falei antes, o medo, em parte, ele é bom, porque ele vai fazer com que você não se coloque em perigo. Imagina uma pessoa sem nada de medo, isso até é perigoso para a sociedade, né? Quando a pessoa ela não mede as consequências, quando ela faz sem saber, né? Diz, vou caminhando sem olhar para os lados para ver se vem carro, ela não tem medo, né? Mas, ou vou caminhando, sei lá, vou passar no caminho na beira de um precipício, ela não tem medo, ela não mede, não toma um cuidado, então um certo medo é bom, certo? É uma emoção natural, é instintiva e ela é muito necessária também para a nossa sobrevivência, obviamente, né? E só que o que acontece quando esse medo ele é muito intenso, quando você tem realmente medo de fazer alguma coisa, porque você tem medo de errar, de não fazer bem feito, de não fazer bem, que os outros vão pensar de você, né? Quando esse medo ele é muito intenso, aí o que, que vai acontecer? Vai existir uma descida de energia sem controle, né? A energia, ela literalmente, ela desaba, eu já expliquei isso numa live, ela desaba, ela fica lá embaixo, lá no rim, assim, ó, paralisada, e esse medo intenso, gente, ele destrói a energia do rim. E a gente fala que o rim, ele nos dá essa base, como eu falei antes, ele é a base da nossa vida, ele representa a energia mais pura ali que a gente tem, a nossa energia vital, é aquilo também que nós herdamos do nosso pai, através da nossa carga genética, através da nossa energia celestial. Então, é a nossa essência, aquilo que nos liga, olha como é importante. O rim está na nossa essência, aquilo que nos liga com o que verdadeiramente somos. E o medo, ele te tira tudo isso. Seja medo de qualquer coisa, mas hoje nós estamos falando aqui o medo de errar. Quando você se permite, se paralisa, você não faz porque você tem medo, medo de não fazer o efeito, medo do que os outros vão pensar de você, medo de você mesmo não fazer e não ficar feliz com o resultado, isso te causa um tremendo impacto. Aí entra um pouco também os biotipos, né? Por exemplo, madeira, ele pode não fazer porque ele tem medo de não fazer perfeito, certo? Já o elemento terra, até ele não ter todo o processo seguro, ter toda ali, todos os detalhes, ele não conseguir ver tudo isso bem, ele não vai conseguir agir até ele não se sentir seguro. E por exemplo, o elemento água, as pessoas com características do elemento água, elas vão ter medo de fazer algo, de colocar algo, por quê? Porque elas vão ter medo de se sentirem rejeitadas pelo outro quando ele fizer isso e as pessoas rejeitarem isso. Por exemplo, quando você vai fazer um atendimento, certo? E aí você vai falar sobre aquilo que você está fazendo, agora as terapias, então ele não vai fazer isso com medo a não se sentir rejeitado. E assim, cada um dos biotipos tem uma forma distinta assim de sentir nesse sentido de medo de não fazer, né? Medo aliás, medo de fazer e errar, literalmente. Então, gente, esse medo, ele realmente destrói com essa energia do rim. E quando a gente não tem essa energia do rim, você se desconecta também daquilo que você é. E aqui eu estou falando um pouco da nossa espiritualidade. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalha com terapias, elas acreditam realmente que existe uma força maior, não importa o nome, tá, gente? Não, a gente não precisa colocar nome, universo, a nossa energia, nós somos uma partícula de Deus, na verdade, nós somos parte de tudo isso. Então, quando o nosso rim ele não está funcionando bem, a gente perde essa conexão com essa parte mais pura, com aquilo que de verdade nós somos. O medo, na verdade, ela é uma emoção que também acaba com a nossa alegria de viver. Uma pessoa que não tem o rim funcionando bem, essa pessoa não tem vontade, força de viver, não tem alegria de viver. Quando a energia do rim também ela está frágil, já
falando um pouco assim dessa questão dos aspectos físicos, tudo isso também vem porque a pessoa ela ficou com medo ali de errar e ela está paralisada, isso paralisou, estagnou realmente a energia do rim, a energia ela está lá embaixo. A pessoa ela pode ter também, quando o rim está frágil, a pessoa pode começar a perder o cabelo, pode ter zumbis, pode ter cansaço muito grande, mais do que cansaço, pode ter uma fadiga muito grande. E já quando isso começa a ser um pouquinho até mais crônico, o que acontece? Quando o rim não tem energia suficiente, ele não vai conseguir nutrir os ossos, portanto, o sistema ósseo ele pode ficar frágil, pode ficar debilitado, e aí começam a surgir as doenças, né? Osteoporose, artrose, e assim vai, assim por diante, gente. E você também vai envelhecer muito mais rápido, porque desse órgão que depende o processo, se ele vai ser. Todo mundo envelhece, certo, gente? Mas quando você tem medo de errar, quando você tem medo assim, medo e acaba não fazendo, esse medo te paralisa, você vai afetar a energia do seu rim e você vai acelerar o seu processo de envelhecimento também. Porque o rim justamente controla isso. Como que você vai envelhecer? Se você vai envelhecer com qualidade. Então, pensem, agora toda vez que vocês ficarem com medo de fazer alguma coisa, lembrem de tudo isso que a gente falou na live aqui e também levem isso para o consultório de vocês. E aqui, ó, falando em consultório, em terapeutas, como eu falei no começo da live, eu sei que tem muitas pessoas aqui que me seguem com o propósito de aplicar nelas, de aplicar na família. Tem um grande número de pessoas aqui que é terapeuta, e tem desse grande número de pessoas ali que é terapeuta, tem terapeutas que eles já estão trabalhando com terapias, com método ACM, ou método ACM em conjunto com outras terapias, e tem muitos terapeutas que eu sei que eles têm formação, mas ainda não se animaram a fazer os seus primeiros atendimentos. Por quê? Justamente por causa desse medo que eles têm de errar. Eu quero que vocês coloquem ali nos comentários, se alguém se animar, a colocar se você é terapeuta, se você tem alguma formação, mas você ainda não se animou a dar esse primeiro passo. Taline, você já está trabalhando como terapeuta? Eu quero que vocês coloquem ali se tem alguém que tem alguma formação em qualquer terapia, não precisa ser no método ACM. Se você é formado em alguma terapia, você tem medo realmente de fazer os seus primeiros atendimentos, justamente pelo medo de errar. E eu quero que vocês coloquem nos comentários também se você está pensando, se chegou a passar pela sua cabeça começar a trabalhar com terapias. Coloca ali se também você está ali meio assim, se você quer. Talvez muitas pessoas elas têm vergonha porque elas já têm uma profissão ali já estável, né? E eu sei que muitos de vocês ali, terapeutas, já fizeram muitos cursos, né? Mas você ainda está realmente paralisado, porque você já tem uma profissão ali que você já está ganhando dinheiro com isso, né? Mas eu quero te pedir algo, tá? Se você trabalho sem medo. Ai, que bom, Karen. Que bom. Ai, fico feliz. Usou como, Sara, a ACM? Me conta ali como que você usou a ACM em algum paciente? Você é terapeuta? Coloca ali nos comentários, já vou ler. Então, eu sei que, como eu falei antes, né, que muitos aqui são formados, ou até mesmo tem gente, inclusive eu tenho alunos, gente, que eles têm outra profissão, mas eles estão querendo realmente aos pouquinhos ir largando, eles começaram a atender paralelo, porque é isso que, né, eles se descobriram como terapeutas, né? E assim, ó, e eu percebi também, até pela conversa que eu tive com 3 pessoas, né, o que aconteceu? Muita gente, quando elas começam a fazer algo, elas têm vergonha, gente, elas têm vergonha da família, têm vergonha dos amigos, têm vergonha de dizer que vão largar um emprego estável para trabalhar como terapeuta, né? Porque eles têm vergonha, assim, se é isso que você escolheu, na verdade, fazer daqui para frente, você precisa perder essa vergonha. Eu quero te pedir
que você perca essa vergonha realmente. Porque assim, ó, o primeiro que você tem que fazer, na verdade, se você ainda não contou para as pessoas que convivem com você, porque você tem vergonha, o primeiro que você tem que fazer é contar para essas pessoas que convivem com você ali, para os seus amigos, para os seus familiares. Esquece se eles vão te julgar, tá? Conta para todo mundo que convive com você que é isso que você escolheu fazer agora, ou que isso que talvez futuramente você vai fazer indiferente se você já tem um emprego agora, né? Todo mundo na sua volta precisa saber que você tem essa formação nessa terapia no método ACM. Se você trabalha com reiki, se você fez o curso e ainda ninguém na sua família sabe, todo mundo precisa saber da sua formação, gente. E eu sei que as pessoas já começam a ter inúmeras objeções na cabeça, do tipo, ai, Ali, eu tenho vergonha, enfim, eu não quero que a minha família saiba, eu não quero que meus amigos saibam, eu não quero que as pessoas do meu emprego saibam, né? Mas calma, gente, porque muitas pessoas ficam com medo de que os outros vão ficar comentando. Até, por exemplo, se é a pessoa está ali exercendo uma profissão que não tem nada a ver com a dela, então, nesse caso, ainda as pessoas elas ficam com mais medo ainda. Deixa eu ver os comentários. Tem medo de trabalhar com acupuntura? Taline, mas medo de aplicar o método ACM em outras pessoas? Oh, que legal! A Valderice, ela está falando que eu quero me tornar e trabalhar com terapeutas. Que legal, gente. Eu vejo que tem muitas pessoas realmente que estão despertando para as terapias, porque elas começaram aplicando nelas e elas viram o efeito. Então, elas querem também ajudar as outras pessoas. Começam com os familiares, os amigos, né? Ó, a gente tá falando, ela tem essa formação, ó, viu como tem bastante gente? Ela tem essa formação, mas tem esse medo. Tá fazendo a reflexologia, Elsa, mas irei mais para frente. Que legal, Elsa. Começa aplicando também nas pessoas que você está atendendo o método ACM. Deixa eu ver, sou fisioterapeuta e pretendo trabalhar aplicando o método, seu método. Que legal, Naída. Já começa a fazer essa aplicação nos seus pacientes, sem esse medo de errar. Fiquem tranquilos. Pessoal, o método ACM ele não pode fazer mal algum. Mesmo se você erra ali no protocolo, isso não vai fazer mal algum para o seu paciente. Obviamente que se você aplicar uma forma de estímulo, por exemplo, com calor, onde não deve ser aplicada, nesse caso sim, tá? Mas com o palito não tem efeito negativo. Você precisa perder esse medo de errar, não vai fazer mal algum para essa pessoa. Não sou formada, eu ainda estou estudando. Legal, Maria. Mas você já começa, mesmo nesse processo de estudo, é muito legal que você já comece a colocar em prática isso que você está aprendendo. Já vá fazendo horas ali, porque isso depois vai, quando você começar a atender, isso vai te dar confiança. Medo eu não tenho, eu preciso de mais clientes, isso sim. Legal, Brígida. Então vamos atrás desses clientes ali que você precisa. Acertar, ter medo. Gente, como tem gente realmente. Então, essa live de hoje eu escolhi o assunto assim, hoje me veio assim tão forte esse assunto que eu falei sobre isso, eu vou falar. Aliás, estou mentindo, veio ontem à noite. Ontem à noite que eu decidi o que eu ia falar hoje na live. Ah, tá usando em todos os seus atendimentos? Que bom. Então, deixa eu ver aqui, estão falando. Valorizo muito as terapias. Não tenho vergonha, amo o que eu escolhi ser. Que bom, fico feliz. Mas vocês veem, gente, como tem realmente muitos terapeutas de formação, terapeutas que já são formados, mas eles não se animam. Por quê? Por causa do medo de errar, medo de fazer mal para o outro. Então, vocês precisam realmente começar a dar esses primeiros passos e entender que o medo, ele realmente é muito necessário, gente. E aqui, ó, o que eu estava falando antes, que eu não sei se é alguns de vocês, mas eu conversei com 3 pessoas essa semana falando um pouco isso que a Brígida estava dizendo, que ela quer mais clientes. Então, olha uma dica aqui, ó. Todo mundo no seu convívio precisa saber o que você faz. Todas as pessoas com que você conversa diariamente, elas precisam saber aquilo que você faz, a terapia que você fez, tudo que você faz.
Eles precisam saber disso. Você não tem que ter vergonha de falar para as outras pessoas o que, que você faz. Indiferente se você vai fazer uma coisa diferente de agora, se você decidiu mudar de profissão ou se você está fazendo as duas coisas paralelas. Não importa. Você precisa que as pessoas do seu meio de convívio, seus amigos, seus colegas de trabalho, sua família. Às vezes eu entendo que os seus colegas de trabalho é um pouco delicado contar, porque talvez você possa perder o emprego, enfim, tá? Mas todas as pessoas que convivem com você, do seu círculo, a sua rede de relacionamento, precisa saber o que você faz, precisa saber que você é terapeuta do método ACM, que você trabalha com reflexologia, que você é reikiano, que você é acupunturista, todo mundo precisa saber dessa sua profissão, porque justamente daí, dessa rede, dessa primeira rede de contatos, que vão surgir os seus clientes, gente, né? E eu sei que muitos de vocês talvez não contem realmente para a família, para os amigos, porque vocês têm medo assim de que eles desmotivem vocês, de que eles falam, mas como você vai trabalhar de terapia se você tem um trabalho fixo ali que você está ganhando muito bem? Mas não importa, gente, não importa, você pode começar fazendo isso paralelo, não importa o que, que os outros pensem, certo? Eu entendo que às vezes muitas pessoas elas realmente não contam para a família, porque elas, né, os familiares muitas vezes vão te julgar, enfim, você tem que perder isso, né? Não importa se eles vão te julgar, o que, que eles vão falar, eles precisam saber disso que você faz. E o motivo que você vai contar para eles, você não precisa do apoio deles, na verdade, certo? Você não precisa que eles te apoiem. Você não precisa, aliás, certamente, muitas vezes, talvez eles não vão te apoiar, gente. Muitos, talvez, os seus familiares, as pessoas que convivem com você, talvez quando você falar que você vai começar a trabalhar com terapias, talvez eles nem gostem. Mas você não precisa do apoio deles. Lógico que é muito legal que se você tiver o apoio deles, mas você precisa contar e não é por esse motivo. Você vai contar para eles porque eles vão te ajudar a aumentar essa rede. Porque se eles não souberem, gente, como que vão surgir os seus primeiros clientes, né? Quem que vai te ajudar a divulgar o seu trabalho? Não adianta você querer atender uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo, na Europa ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, porque o método ACM, por exemplo, ele possibilita esse atendimento à distância. Não adianta você querer atender uma pessoa lá do outro lado do Brasil se as pessoas que convivem com você, a sua família, os seus amigos, os seus colegas, eles não sabem que você é terapeuta, mesmo que você não seja só terapeuta, entende? Então, mesmo que você não tenha mídias, começa ali com essa sua primeira rede de contatos, porque justamente eles que vão te ajudar ali a ter os seus primeiros atendimentos. Então, não importa se eles vão falar bem ou mal de você, isso não importa, gente. As pessoas que convivem com você precisam realmente saber que é isso que você faz. Essa sua rede próxima é muito importante que eles saibam, isso precisa ficar claro, certo? Porque depois você vai passar para a segunda etapa, realmente, de que a segunda etapa é criar, né, uma nova rede para que essas pessoas falem para outras pessoas que não te conhecem que você está trabalhando com essa terapia. Ou até mesmo uma dessas pessoas que você atenda, gente, ali do seu meio ali, ela já vai te ajudar a expandir, a atrair novos clientes, certo? Acaso porque assim, ó, as pessoas que você convive, por acaso, elas não têm problemas de saúde, todo mundo é perfeito, ninguém dos seus amigos, seus colegas, seus familiares, essas pessoas elas não têm problemas? É óbvio que tem, gente. Então você precisa começar com eles. Você precisa, se você ainda não deu esses primeiros passos como terapeuta, você precisa começar com eles. E você sabe por quê? Porque você precisa ter confiança. A confiança, gente, ela é essencial no processo de vendas. Quando você está oferecendo para alguém aquilo que você faz, a sua terapia, a confiança ela é extremamente relevante. Você precisa confiar em você, você precisa confiar no processo. E por que isso? Porque as pessoas elas sentem, quando você confia no processo, quando elas sentem essa confiança, elas confiam em você. Então, e eu sei que a maioria dos terapeutas, gente,
Eu sei que você é terapeuta e você ama aquilo que você faz, mas você odeia vender. A maioria dos terapeutas, gente, não são bons vendedores. A maioria dos terapeutas não sabe se vender. Gente, assim, mas se vender, vender algo que vai transformar a vida de uma pessoa, não tem nada de errado com isso. Se você não aprender como se vender, você dificilmente vai ter uma agenda cheia, né? Ou você vai ser muito bem pago por isso. Se você tem esse medo a vender, a falar para todo mundo aquilo que você faz. Olha, eu tenho alunos e eu estou falando isso também trazendo por essa questão da confiança, certo? Por causa do medo de errar. Porque o medo de errar também entra quando você não fala para as pessoas que convivem com você. Você não fala para elas essa terapia que você está fazendo, porque Deus o livre. Imagina se você vai fazer no seu marido, na sua colega, num amigo, e aí não, você não vai conseguir é, é, ajudar ele dessa forma. Com essa sua primeira rede, é que vem o maior medo de errar. Então, essa confiança vai te dar quando ali com os seus primeiros erros. Os erros, eles vão acontecer nos seus primeiros atendimentos. É normal. Quantas vezes eu não errei? Pelo amor de Deus. Quantas vezes um cientista, gente, não errou quando ele estava fazendo uma pesquisa científica? Quantas vezes um cientista ele não errou? Vocês já pararam para pensar por isso? Só que ele não se importou com isso, ele errou uma vez, errou duas vezes, errou 1000 vezes até que ele conseguiu. E quando ele conseguiu algo grandioso. Olha, é isso que eu ia falar antes. Eu tenho alunos que eles cobram R$ 250 por um atendimento, certo? Eu tenho alunos que eles confiam tanto no método, gente, que eles cobram R$ 250 por um atendimento. Eu não sei se para vocês é muito ou pouco, mas pelo que eu vejo por aí, é um valor bom. Por uma hora de trabalho, R$ 200 um atendimento é um valor que eu acho. Opa! Vocês estão me ouvindo aqui no Instagram? Eu acho que cortou. Só coloca ali se estão me ouvindo bem, gente, que eu acho que travou. Travou aqui no YouTube, pessoal? Acho que não, né? Travou ou não travou? Perfeito. Então vamos continuar. Onde é que eu estava mesmo? Ah, eu estava contando que eu tenho alunos que eles cobram R$ 250 por atendimento, certo? Eles trabalham com o método ACM. Tem uma que ela faz a auriculoterapia e mais o método ACM e ela cobra 250, certo? Tem outra aluna que ela é, ai, não me lembro o que que ela é. Enfim, mas eles cobram R$ 250 por um atendimento, certo? Não sei se para vocês é muito ou pouco, enfim, mas quando você oferece um serviço e ainda você complementa com o método assim, você pode cobrar ainda mais, principalmente porque os seus resultados eles vão ser mais rápidos, certo? Então imagina, gente, imagine que você atenda 2 clientes por dia, tá? Imagina, 2 clientes por dia já são R$ 500 por dia, certo? Mesmo que o seu atendimento seja 1 hora e meia, põe, você atende 2 clientes por dia, põe que você trabalhe 20 dias no mês, certo? 20 dias no mês, vai dar R$ 10.000 por mês. R$ 10.000 por mês é um bom salário, vocês não acham? Você precisa atender 2 pessoas por dia, cobrar R$ 250 ou R$ 200 por cada atendimento, gente. Aí você vai conseguir, imagina, R$ 10.000 por mês. É um bom salário, gente. E sem falar na satisfação de ganhar dinheiro realizando um trabalho que você transforma a vida das pessoas. E sem contar com essa satisfação, gente. Então, é importante que você, terapeuta, você aprenda a se vender. Você precisa perder também esse medo a se vender. Mas isso a gente pode falar em outra live, gente. Então, é por isso que você precisa fazer os seus primeiros atendimentos ali com essa primeira rede ali de amigos, marido, filho, pega todo mundo ali para que você perca esse medo de errar, né? Atenda ali essas primeiras pessoas e já cometa esses erros de uma vez por todas. Já vai lá, dá os seus primeiros passos, se atreve, vai lá, bota os pontinhos para o rio para que ele te dê essa força ali para que você se anime a fazer esses seus primeiros atendimentos e que você erre logo. E, gente, assim como eu falei no começo da live, se você usa o método ACM, as chances de você errar são muito poucas. Por quê?
Obviamente que quando você aplica um protocolo que ele não está certo, você não vai nem ajudar nem prejudicar o paciente. O ideal mesmo é que você realmente faça essa avaliação bem feita na primeira sessão, sobre isso tudo que eu tenho falado nas lives, inclusive no treinamento, você vai lá, faz um atendimento, certo? Nessa sua primeira avaliação, você usa tudo que você tem aprendido aqui, os meus alunos, eles usam, né, todo o passo a passo lá dos biotipos, da língua, dos pontos de alarme, todos os métodos de avaliação que eles usam, né? E eles conseguem chegar realmente na origem do que está causando todo esse mal-estar, toda essa dor, todo esse sofrimento nesse paciente. Com uma sessão, eles já conseguem resolver o problema dessa pessoa. A pessoa ela vai sair melhor. Obviamente que se é algo crônico, então o método ACM ele vai te dar essa confiança. Por quê? Porque você já vai ter esses primeiros resultados logo nas primeiras sessões. E quando você tem um resultado logo no seu primeiro atendimento, gente, você se enche de confiança e isso vai fazer com que você perca esse medo ali. Então, se você é terapeuta, se você ainda não teve a oportunidade de ser meu aluno, aproveita, aplica nessas pessoas tudo que você aprendeu gratuitamente aqui comigo nas minhas vídeos. Aplica nas pessoas tudo que você vem aprendendo nas lives, gente. Começa a aplicar, começa aplicando em você, no seu marido, nos seus filhos, numa amiga. Seja corajoso e coloque seus medos na mesa para aprender, né, para aproveitar que, na verdade, suas limitações, elas vão te transformar, gente. Aprenda a usar essas suas limitações para que isso realmente te transforme, né? Aprenda com esses erros. Mas isso só vai conseguir fazer como? Dando seus primeiros passos, tendo coragem. Vai lá, aplica, começa tendo resultados em você, você vai, nossa, não é que funciona mesmo? É o que a maioria das pessoas elas fazem, certo? Quando elas aplicam o método, meu Deus, isso funciona. Então, perca esse medo de errar. Lembre disso. Medo de errar é normal, é natural. Qualquer pessoa que conseguiu conquistar algo grande na vida, ela errou muitas vezes, mas ele não teve medo e ele não parou. E justamente porque ele não parou que ele conseguiu estar nessa posição que ele está hoje. Deixa eu ver os comentários aqui. Sim, exatamente o que eu estou falando agora, Sara. Nos mapas, mas porém é preciso ser uma coerente, pensar justamente isso, inclusive, gente, essa anamnese é uma das partes mais importantes que qualquer terapeuta precisa dedicar muito tempo para isso, porque justamente o que você determina nesse seu primeiro atendimento é o que vai te dizer se o seu tratamento ele vai ser eficiente ou não. Porque, como eu tenho explicado, se você erra o rumo logo na primeira sessão, as chances de dar certo não vão ser tão grandes. Agora, se você consegue, mapeia todo o corpo do seu paciente, porque é nele que estão as respostas, você vai mapear tudo isso, vai aplicar um protocolo certo, então o seu tratamento ele vai ser infinitamente mais eficiente. E quando você tem resultados com seus pacientes, com seus clientes, isso vai te dar muita confiança e o medo de errar ele vai simplesmente desaparecer, ou até mesmo você vai ter, mas a sua confiança ela vai ser muito maior. Deixa eu ler os comentários. A Senilda, eu ainda estou estudando, já acompanhando você há um bom tempo, tenho aplicado na minha família com ótimos resultados. Ai, obrigada, que querida, obrigada pelo carinho, tá? Ainda não consigo fazer meu curso pago, não tem problema, continua participando aqui das lives, aproveitando todo esse material gratuito, porque eu quero que as pessoas elas tenham resultado com o método, é por isso que eu dedico grande parte do meu tempo, gente, a estar aqui com vocês toda quarta, todo domingo e fora os outros conteúdos que a gente publica, também os posts, enfim. Ali, hoje tentei acertar o tornozelo, mas não acertei. O ciático eu acertei no meu paciente, ficou bem. Tornozelo, o tornozelo é aqui, ó. Essa aqui são as pernas do seu paciente, certo? Então, o tornozelo é essa parte aqui do mindinho, toda a volta, vai depender qual região ele sinta dor,
Mas você vai fazer assim, se o tornozelo é do lado direito, você vai pegar o dedo mindinho nessa primeira articulação. Se é o tornozelo esquerdo, você vai pegar o dedo mindinho e vai fazer na mão esquerda, certo? Que bom que você conseguiu aliviar a dor no ciático nele. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, a Zenilda tá falando, ela começou primeiro a aplicar nela e depois ela começou a aplicar em outras pessoas. É justamente isso. Quando você faz em você, isso tem mais, gente. O método ACM, ele possibilita a autoaplicação. Muitas terapias não te permite isso. Então, é mais uma vantagem que vocês têm. Deixa eu ver, eu também aplico o método divisor de águas para mim. Que bom, Bianca, fico feliz. Então, gente, vocês percebem como que realmente errar faz parte da vida, faz parte do processo. Se a gente não errar, a gente não vai aperfeiçoar. Se a gente não errar, a gente não vai se transformar em um terapeuta realmente é, com uma grande sabedoria. Através desses seus erros que você realmente consegue conquistar uma sabedoria. Quando, não sei se algum de vocês conhece um terapeuta bom, que vocês dizem, nossa, eu queria ser como ele, ou coisa assim. Ele chegou lá como? Errando, 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 errando. Mas para errar, você precisa dar o seu primeiro passo. Para errar, você precisa sair dessa paralisia ali. Deixa o seu ego de lado ali. Não importa o que os outros vão falar, certo? Vai lá, se anima.